Opa, tudo bem? Falar um pouco aqui sobre alguns mecanismos de defesa do ego. Essa nomenclatura foi trazida por Anna Freud, filha de Sigmund Freud, e foi colocada num livro, Os Mecanismos de Defesa do Ego. Hoje eu quero falar sobre a negação e a sublimação. A negação tem a ver, como o próprio nome diz, com aquilo que você não consegue enxergar como sendo um conteúdo seu, aquilo que é insuportável e que você nega. Pode ser o término de uma relação, pode ser uma situação desagradável, pode ser um erro que você tenha cometido e que você não admite que cometeu, podem ser uma série de situações que acabam por trazer esse sentimento de que você precisa negar aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer para que você sinta que está se protegendo de uma dor, de um sofrimento, de alguma coisa ruim que pode acontecer. Então, quando você nega, você tira da sua frente a possibilidade da realidade. De alguma forma, e por um tempo curto, você consegue se proteger um pouco, mas não é um mecanismo de defesa efetivo, porque a realidade ela vem, ela passa por cima de todos os mecanismos, ela se sobressai. Então, se você permanece na negação, você acaba por adotar um mecanismo que, na verdade, é muito infantil. Você percebe muito facilmente as crianças trabalhando com esse mecanismo da negação, obviamente, sem perceberem que estão fazendo isso, mas elas se colocam dessa maneira quando a mãe ou o pai ou algum cuidador diz, ó, você fez isso, e a criança diz que não, mas tá claro que foi ela que fez, ela está agindo de uma forma bastante própria da idade com esse mecanismo da negação. Mas depois que você fica adulto, ele passa a ser um mecanismo frágil para lidar com as dificuldades da vida. Então, é melhor você olhar para aquela questão e tentar elaborá-la sem passar pelo mecanismo da negação, ou se passar, é como mais ou menos no processo do luto, como se fossem fases em que você passa pela negação, mas logo você já transita para outra fase, porque você precisa seguir adiante no seu trabalho de elaboração dos seus conteúdos, das suas dores e também das suas possíveis realizações. E falando um pouco sobre a sublimação, é a capacidade de você transformar conteúdos inconscientes associados às fases do desenvolvimento infantil e que foram conteúdos assim que muito provavelmente também causaram angústia, sofrimento, trauma, em algo socialmente aceitável, culturalmente aceitável, coisas que você pode realizar, que você pode ter um escoamento dessa angústia, dessa paralisação que ficou no seu psiquismo para algo que vai transformar a sua vida, vai trazer um processo criativo, vai fazer com que você transforme uma dor em algo positivo. É como se diz naquela frase, obviamente como um xiste, como uma brincadeira, mas a frase diz mais ou menos assim: tens insônia? Vá ser guarda noturno. Ou seja, aquilo que você tem como sombra, como dificuldade, como conteúdo indesejado, sobretudo em relação à sociedade, você consegue, através da sublimação, transformar em algo positivo. Como diria Lacan, transformar o sintoma em sintome. Ou seja, oferecer o que aparentemente já não deveria vir à tona, emergir, por provocar culpa, vergonha e sofrimento, em algo que pode trazer alegria, satisfação e contribuir de alguma forma para um movimento mais prazeroso e até mesmo, de certa forma,
um processo de criatividade para que outras pessoas também se beneficiem eticamente disso.